Bom dia, boa noite, boa madrugada, diamantes amados. Tô aqui só numa leve correria porque eu acabei derrubando o livrinho aqui de anotações, tá? Mas tá aqui, ó. Acabei de entrar. E como vocês estão? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, tá? Eu tô nessa semana de correria, né? Porque eu acabei... Tô fazendo aqui o aniversário da Nathalie, então deixa eu me ajeitar aqui. E hoje vamos ter a nossa quinta da inclusão, como toda semana a gente tem, conversando com a Luciele Magalhães. Vamos hoje estar falando, como sempre, de inclusão. Vamos ver com a Lu qual o assunto que ela vai escolher estar conversando com a gente hoje. Então, tô só esperando ela aqui entrar, tá? Pra gente bater aquele papo. Vamos falar, talvez, da questão do diagnóstico. Hoje eu tava conversando com uma amiga e a gente tava falando sobre outras crianças, né? E a questão de falar ou não falar, se o filho é autista, se não é. Porque muitas pessoas podem até pensar que você tá usando isso como uma forma de pena. Então, vamos aqui só esperar a Lu chegar. E assim que a Lu chegar, a gente entra aqui ao vivo com ela. Opa, apertei o negócio aqui. Só tô esperando a Lu. De antemão, vou perguntar a vocês, tem algum tema que vocês queiram tá falando pra gente, que a gente possa estar conversando hoje? Se vocês quiserem estar participando com a gente, fiquem à vontade. A gente chama vocês também no vídeo. Então é só falar que vocês podem vir conversar com a gente também. Eu vou abrir aqui o meu computador. Nossa, hoje eu tô com falta de ar. Calma aí. Começa setembro e eu começo a ter alergia respiratória. E eu começo literalmente a ficar com falta de ar. Então, peraí que eu... um pouquinho de falta de ar e eu não sei onde tá minha bombinha. Deixa eu só abrir aqui o WhatsApp no computador. Peraí. Ih, eu não sei nem onde tá o mouse. Peraí, achei. Opa! Ah, ela acabou de entrar. Lu, já tava vindo aqui pra te mandar um WhatsApp pra falar que eu acabei de entrar. Então, peraí que eu vou chamar a Lu. Vou aqui convidar a Lu pra gente começar a nossa quinta da inclusão com Luciele Magalhães, mãe atípica de autista também. Então, vamos estar conversando com ela agora. Oi! Acabei de ver que eu esqueci meu fone. Virgem Maria, quando a gente não abre, eu totalmente confusa. Pronto. Boa noite, Lu! Boa noite. Cadê o negócio do filtro? Agora não tem mais filtro? Carinha. Não, fica embaixo de você, que assim, ó, tá vendo meu dedo aqui? Vai estar bem embaixo. Ah, pra quem não sabe, esse filtro aqui é o meu filtro. Eu mesma produzi, eu criei. Olha Menina, ela. tô fazendo sucesso com os filtros Eu vi, menina, adorei. Eu adorei. Mas você fica um espetáculo com eles. Os rios, eu faço o carão, boto o filtro. Agora eu tô sem um filtro aqui, mas é porque hoje eu precisei resolver mais coisas da minha vida. Uhum. E aí eu enfrento o carro dirigindo é uma coisa. E enfrentar carro, as pessoas dirigindo para mim é outro problema. Não, as pessoas dirigindo é um problema, né? Dirigir não é um problema para mim. Para mim são as outras pessoas dirigindo. Então, não sei o que acontece. Mas aqui, teve uma pergunta aqui pra gente. A Cris, Minha Vida Singular Teia, tá perguntando. Você também é autista? Porque eu falei de você, né, Lu? Então, eu sou TDAH, na verdade. Eu descobri recentemente. Na verdade, descobri no papel, né? Resolvi fazer o teste. Procurei um neuro, procurei também aqui no Canadá, um pouco diferente. Então, aqui no Canadá, eu procurei meu médico de família. Ele poderia ter me encaminhado para um psiquiatra, poderia, mas ele resolveu deixar mesmo por conta dele. Justamente para ele já me conhecer bem. E fechou o diagnóstico agora com os dois, mas eu já sei a minha vida inteira, né? Mas a gente sempre considera o TDAH com hiperatividade. Então eu achava que eu não me encaixava porque eu não era hiperativa. Sou energética, mas hiperativa eu não sou. Então eu acabava ficando naquele medo, né? E agora, por o Nathan ser autista, meu filho mais velho, ser autista e TDAH, eu comecei a estudar mais e eu falei assim, não, preciso me testar. Né? E a Lu também foi recente, né, Lu? Fala um pouquinho sobre o seu diagnóstico. Recente, bem recente. Então, o seu tem o quê? Quase um ano, não é? Não, foi esse ano, no início do ano. Eu comecei... Oi, Dani.
Oi, Dani. Eu tive uma crise perturbadora no início, no final, na pandemia, Uhum. ainda estava na gestão da escola. Então, eu comecei a ter problemas maiores com relação ao pessoal, a Uhum. ver, né, como é que estava aqui em casa, a sistemática das coisas, os meninos sem escola, todo o caos, né, que a pandemia nos trouxe. E aí eu Sim, comecei a ver João com muitos sinais que não eram sinais típicos do autismo que a gente estava mais acostumado. sim. Eu decidi investigar João. Uhum. Na verdade, a gente tinha quase certeza que ele era diante de outros fatores. Eu comecei a surtar, comecei a ficar em depressão, chorava muito, queria morrer. Ninguém podia olhar para mim, os de casa, né, principalmente, não podia olhar para mim, para nada. Oi, Dani, para nada que eu queria morrer, né? Não estava aguentando mais a situação. E aí, né, eu pedi socorro. Graças a Deus eu tenho muitos amigos psicólogos e eu pedi socorro a uma grande amiga, minha irmã de comunidade, e ela, no momento, ela não estava podendo fazer, Uhum. me ajudar diante da situação que também ela estava enfrentando, que ela estava passando por uma gravidez e ela tinha acabado de descobrir que o menino dela tinha um problema sério no coração e que era Olha, uma coisa rara e que aqui na Paraíba a gente não ia poder tratar, né, dele, do poxa. Mateuzinho. Hoje ele está vivo, graças a Deus, mas Amém. os médicos sugeriram até que ela fizesse um aborto, porque achava que ele não teria condições de viver, mas ele já é um guerreiro aí, está vivendo, está com quase Amém, 5 meses, passou já por né? 2 cirurgias, ela foi mãe de UTI, e aí ela me encaminhou para uma outra psicóloga, a doutora Sandra Volcan, e a Uhum. doutora Sandra Volcan, com muito louvor, ela me atendeu, me acolheu e fez, né, toda a planilha, me submeter aos testes, e aí eu estava, né, no espectro. Dentro do espectro. Então, só veio esse ano, né? Mas Uhum. eu comecei a ler as postagens das meninas do ano passado, de crise, das pioneiras, né, que Sim, sim, começaram sim. com o movimento das mulheres, né? Uhum. A Poliana Sá, né, no Ei Autista, Uhum. a Bianca, que agora está com um sorriso atípico, né, que está aí concluindo odontologia. Fui vendo Cris também, que tinha sido, né, diagnosticada, cara de autista, Thaís, que está aí nos Uhum. Estados Unidos. Então, fui vendo um monte de mulheres, Uhum. Jéssica, do Viagem Atípica, Notas Atípicas, a Luciana. Então, eu Na fui Lu. vendo, fui ampliando. O Sara, então começou aquele grande movimento de Uhum. meninas, né, Fernanda, do Nanda Maravilha, que ela até está um pouco afastada. Uhum. Eles foram colocando lá os sinais, as coisas, e eu fui me enxergando, né? E aí eu digo sempre, se a gente recebe, né, a informação e a gente doa a informação do mesmo jeito para que mais pessoas possam ser salvas. Então, como eu Sim. falava ontem com as meninas, né, que é onde a gente foi falar de novo de maternar, eu, a Gabi, que também foi diagnosticada recentemente. Uhum. O autismo ele não é uma bolha, né? Não cai na nossa cabeça, na nossa casa, como se fosse um raio que não vai cair mais, né? É. Felizmente, aqui no Brasil a gente já falou muito sobre isso, e é por isso que assim, eu faço o maior esforço do mundo para estar com Bruna nas quintas-feiras. Posso estar sequenciada de live, só se for um acaso mesmo, ou que o temporal caia, eu não consigo entrar, porque eu acho muito importante para que a gente tenha essa visão do Sim. que é no Canadá, esse intercâmbio que a gente faz das quintas inclusivas. Porque assim, ela passa a visão dela, do que ela vivencia, das coisas que ela tem. A gente estava até falando nas entrelinhas, porque a gente não só fala aqui nas quintas-feiras, a gente se É, fala durante a a gente se semana. fala, é. A A gente tava gente, a gente conversando. conta ainda durante a semana, ela dá umas puxadas de vida. Então, assim, Bruna, a gente leva É para a vida. isso. E A a Lu gente fala, também.
E a gente, boa noite, Letícia. Boa noite. A Polly também entrou, não sei se ela ainda está aqui, mas boa noite, Polly, do Mãe Atípica, Mãe Empreendedoras Atípicas. Isso. E aí, gente, o que é que eu acho de extrema importância nessas quintas de essencial? A gente precisa entender que o processo, a mãe atípica, agora esqueci do nome dela. A Polly? Não, a mãe atípica, é só mãe atípica, é uma bem magrinha, agora eu esqueci o nome dela, só lembro da fisionomia dela. E a gente entende eu ainda tô que conhecendo todo mundo, né? Então, a gente vai conhecendo todo mundo, as pessoas. Eu tô sendo aceita agora, porque antes era aquele perfil que ninguém queria falar, entendeu? Agora que estão me conhecendo e estão vindo conversar comigo, né? Mas antes o pessoal não chegava tanto assim, não. Porque o pessoal acha que a comunidade é abertona, mas não é, não. A gente sabe como que é, né, Lu? Então... Pois é. Então, que é outra coisa que a gente precisa conversar, né, Lu? A inclusão dentro da comunidade. Tô sem um fone, Brian, aqui falando. Eu vou tentar me concentrar ao máximo. Não, fica tranquila. Hoje ele não quis dormir, de jeito maneira. Não, mas se ele quiser aparecer... Eu não estou conseguindo lembrar, mãe, atípica, do teu nome, mas só lembro da fisionomia. É a magrinha, bem fofinha ela, bem estirida e com muitos posts assim, muito legal. E fala muito bem, se posiciona muito bem, porque eu acho que... já vou vomitar aqui a manhã de hoje que eu tive. Eu fui resolver umas coisas das questões dos meninos a nível de previdenciário. Uhum. A gente sabe que enquanto família, nós gastamos muito, né? E os nossos salários não condiz não condiz com a realidade terapêutica. Né? Uhum. Né? A gente sabe muito bem disso, que tanto faz aí no Brasil como aqui no Brasil. A gente sabe que você pode ganhar rios de dinheiro, mas o que nós temos gastado por fora, as situações que nos permitem, a gente sabe que o tratamento em si é muito caro, né? O tratamento para você manter uma qualidade de vida sai caro demais. E aí a gente sabe que o caos está aqui no INSS. A Cris está dizendo, verdade, meninas, eu penei uns 4 meses para ser aceita na comunidade. Pois é. Então, eu já fiz de outra forma, Cris, eu nem penei. Eu fui. Se me chamarem, me chamam. E quando eu resolvi fazer live, eu mandei... A Bruna faz esse carão, que ela conquista todo mundo com esse carão dela, porque não tá nem aí, tem que ser assim mesmo. Eu sou bem assim mesmo, mas não quer me aceitar, me aceita. Não quer me aceitar, não me aceita. Vocês estão perdendo. Pois é, mesmo. A gente tem um tratamento de início que a gente não sabe quando é que chega o fim. E assim, a gente tem que entender que é para qualidade de vida, não é para saída do espectro, como os doutores aí de páginas estão metendo aço aí, dizendo que o menino sai do espectro, depois, se houver alguma necessidade jurídica, bota de novo o menino no espectro. Não é nesse sentido que a gente está aqui. Mas assim... eu vi uma live esses dias que a psicóloga, a pessoa perguntou e ela afirmou que como se o autismo tivesse cura. E eu fiquei assim, eu falei... ok. Aí eu falei assim, poxa, e é a pessoa que tá dentro, trabalha, tem filho e tal, mas você vai falar o quê? Pois é, tá então dentro assim, do espectro falta muito conhecimento. Aí a gente levanta a bandeira da inclusão. Quando a gente levanta a bandeira da inclusão, aí o que é que acontece? A gente ainda fica aqui na bolha das famílias atípicas. Eu venho mergulhando nisso daí, nesse mar de inclusão, para a gente tentar sair dessa bolha da vida atípica, porque a vida atípica, ela é uma vida que é a sua vida. Você vive de uma forma diferente. Não tem como você... E outra, a gente precisa levar... Mas quem vive igual? Somos seres individuais, então cada um... Oi, Ibrahim. Não. Bater, não. Não dá. Vou fechar aqui só meu computador aqui um segundo. Não. Ou deitar aqui, ou vai deitar lá no quarto. Agora ficar batendo, não. Mas pode me dar um beijinho na titia. Pois é. E hoje... Tudo bem. Tá tudo bem? Ótimo.
Então, o que é que acontece? Quer um pouco de água? Eu tô sem um fone e fico agoniada. Porque eu não me Tá tudo concentro na bem, tá voz. tudo super tranquilo, porque todo mundo que tá aqui dentro sabe muito bem como que é a vida atípica, sabe muito bem como é ser mãe atípica, sabe muito bem como que é estar dentro dessa realidade, né? Então sempre vai ter esses imprevistos. E o Ibrahim é sempre muito bem-vindo, então ele pode vir aqui dar um oi, Pois é. falar pra gente e a gente fica Ele tá tranquilo. aqui porque eu inventei de dizer que vou comprar uma tela para ele. E ele já quis, já tá querendo essa tela para agora, né? Como que você me Então, faz isso, ansiedade, menina? ansiedade. E Ansiedade. gato não nasce de leão, né? Não Gato é? nasce de Nossa, gato. adorei essa sua frase. Vamos botar numa camiseta? Eu preciso dela Pode, na pode camiseta. tatuar. Podem É fazer, sério? porque assim, é real, né? Aí só botando, o João tá pendurado, ela tá dizendo, no pescoço. Aí eu disse, hoje eu fui, né, vi aquele cenário todo, e próximo, e eu moro numa cidade, mas eu tive que ir na capital, né? São 17 quilômetros até esse lugar que eu precisava ir. É um lugar tão longe, mas eu preciso pegar um transporte. E aí eu fui. E por trás desse local que eu fui, né, do INSS que eu fui, do posto, temos a FUNAD. A FUNAD, quem é daqui da Paraíba sabe que é a Fundação de Portadores de Deficiência, que porta no cabide ou na gaveta, na blusa, a deficiência. Então, a FUNAD é para isso, Não é portadores de pessoa, não, né? deficiência. Não, mas tudo bem. É um termo milenar já, mas que atrapalha, porque as pessoas não entendem. Sim. Você porta o que? A deficiência? Você sai com ela É no, uma carteira agora. no Você leva lá no cabide, né? bolso. Você tá portando Você ela sai com ela no igual. cabide. É igual Então, passaporte. esses termos, eles atrapalham mais do que ajudam, né? Quando eu falo do anjo azul, quando eu falo do anjo rosa, quando eu falo que são seres iluminados, quando eu falo de especial. Fui chamada de especial pela médica. Passei muito mal anteontem e a médica disse, tá, você é especial, tem os seus direitos garantidos. Oh, meu Deus. Então, esses termos, eles atrapalham. Por quê? Porque se nós queremos lutar por inclusão, a gente precisa dos termos adequados. Sim. Então, não é que a pessoa vai se ofender por ser especial, mas você é especial em quê? É uma coisa sem sentido, né? E aí, para fechar, hoje, um motorista, uma mãe e uma adolescente, acho que ela já estava com seus 13 anos, ela saiu correndo. E eu vi que era autista. Autista tem o radar de autista, né? Eu disse, não, é autista. Aí ela saiu correndo. Ela disse, ônibus! Motorista! Ela conseguiu externar a vontade dela pegar o ônibus. E ela puxou a mãe, quase que a mãe ia sendo derrubada, com a empolgação dela, a euforia dela. E aí o motorista não abriu a porta traseira, que é um direito nosso. Não abriu a porta traseira, disse que estava aberta, foi muito grosso com ela. E eu não tinha nada para pegar, nem tampouco gritar para dizer que eu estava vendo. E eu fiquei tão sem ação, porque quando essas coisas me acontecem, eu fico sem ação. Então, assim, eu paraliso, eu não consigo raciocinar diante Não, a gente dá uma sobrecarga também, né? Diante da situação. Então, eu estava saindo para tentar resolver o meu problema quando eu me encontro com uma pessoa que eu poderia ajudar, não consegui. Aí lá vem o senhor para fechar com a chave de ouro dele. Aí ele disse, tá vendo aí, senhora? Que sofrimento essa mãe passa? E eu olhei para a cara dele, olhei para a situação que eu estava envolvida. E assim, essa é a realidade que nós estamos inseridos. Se a gente fica só aqui nessa bolha falando, se a gente não sabe essas lives, se a gente não compartilha, se a gente não fala para a sociedade típica que você não é uma pessoa sofredora, que eu não sou uma pessoa sofredora porque nós temos uma deficiência, sim, né? Somos privilegiados? Somos. Mas a sociedade precisa entender que nós não somos sofredores e nós não somos castigados. E que para que aconteça a inclusão, as pessoas precisam entender esse movimento, esse esmiuçar da coisa. É crise de quê? O que é que você sente numa crise? Começa a narrar a tua crise. Começa a dizer o que é que acontece. Começa a falar. É muito difícil, porque exatamente, mãe, porque a gente precisa levar todas essas informações para o mundo.
Não é só para o acolhimento. Claro que a gente fica no acolhimento, por quê? Porque todo dia a gente tem medo, exatamente, nem somos coitadinhos. Todo dia a gente tem uma pessoa, duas entrando, recebendo um diagnóstico, seja ela adolescente, seja ela criança, tá recebendo e sabe que, como a Cris disse, para onde a gente vai se bilocar, né? A gente não vai ter o carão da Bruna de meter o aço e falar, a gente vai tendo as resistências. Mas assim, a gente também precisa entender que, dependendo dos nossos pares, da situação, a gente vai conseguindo. Porque nós temos pessoas muito jovens no ativismo. Né? Nós temos Lucas, nós temos Paulo, 20 anos, 22 anos, 23 anos, com bastante ativismo. É óbvio que a minha cabeça de 40, a cabeça de Cris de 53, não vai bater com uma cabeça jovem, porque nós já passamos dessa fase. E agora, a gente também tem que, eles às vezes também, até mesmo no ativismo deles, às vezes as pessoas tiram como radicais, mas não é questão de radicalismo, é questão de vivência e sobrevivência. Porque você acaba, em vez de você viver, você acaba sobrevivendo dentro de uma sociedade onde você tem que viver, não sobreviver. Então ele vai reagir daquela forma. É óbvio que, uma vez que a gente se encontra todos juntos, todas as idades, a gente consegue talvez aliviar um pouco a sobrecarga que eles levam, mas muita gente vai criticar eles pelo ativismo, mas você tem que lembrar qual é a sobrecarga que ele está tendo para estar falando aquilo, né? É a parte onde a gente fala inclusão e empatia. Você tem que se colocar no lugar dele para saber o porquê daquela fala. E não falar assim, nossa, você está sendo agressivo, nossa, você está militando. Não é questão de militar, é questão de literalmente lutar pelos seus direitos e lutar pela sua inclusão. O que eu até quero virar e falar, que no caso, é muito engraçado eu estar recebendo o diagnóstico hoje de TDAH, né? E ser considerado como uma deficiência, um transtorno do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção, e ser considerado uma deficiência. Você agora com diagnóstico de autismo, do TEA. Aí você vai parar para pensar. Eu tenho 35 anos. Durante meus 35 anos, todo mundo me aturou? Ou as pessoas me amaram, me incluíram, me respeitaram dentro das minhas particularidades? Elas me incluíram, me amaram, me respeitaram dentro das minhas particularidades. Por quê? Porque o rótulo nunca foi olhado. Então, o diagnóstico, ele não vem para você mudar a visão sobre aquela pessoa. O rótulo vem para aquela pessoa se entender. Tá? Hoje, com o meu rótulo de TDAH, eu consigo ver a minha falta de concentração, eu consigo entender o porquê que eu fico nervosa na hora de fazer prova, o porquê que eu falo demais, o porquê que eu não consigo ler um livro, tá? O porquê que eu esqueço de tomar todos os meus remédios. E por aí vai. E tem muitas outras coisas que as pessoas não sabem. Até mesmo eu comento muito sobre isso. A gente está fazendo um projeto e você não consegue. E eu acho que esse meu carão sempre foi uma autodefesa minha, automática da vida. Porque eu vivi muito dentro de... Como eu já expliquei, eu cresci ao lado de um PCD. Então eu via o olhar das pessoas quando ele estava no portão, que ele tem T21, e ele ficava assim se sacudindo, dançando no portão. E a gente pode ir falando, que eu vou dar um livro aqui para ver se eu troco o brinquedinho barulhento. E aí, não tô fazendo barulho, não. E aí, dentro desse meu convívio PCD, foi aonde eu acabei gerando cada vez mais a minha empatia. Então, também ser a prima mais velha e sempre querer muito estar defendendo os outros. Então, esse carão meu é mais assim, sempre foi meu de querer defender mesmo e estar de frente brigando com as pessoas no ponto de... Até às vezes tiram o meu rótulo de barraqueira, mas o que eu menos sou é barraqueira. Você não vai me arrumar confusão com ninguém. Agora, não vem falar certas coisas ao ponto que eu vou pegar e vou falar. Não venha fazer certas coisas na minha frente que eu vou chegar na diplomacia e vou falar. Vai ter uma hora que eu posso explodir, vai ter uma hora que eu vou ter que explodir. Mas por quê? Porque a pessoa merece uma explosão. Então, é meio que assim. Mas eu acho que o carão é muito justamente por causa disso, da minha vivência. A minha vivência me fez botar esse carão aqui, né? E tem muita gente que dentro da vivência acaba militando e muita gente que dentro da vivência acaba se escondendo com medo da reação do outro, né? Então temos vários lados e a gente tem que entender toda a história daquela pessoa, o porquê e o que está acontecendo no momento. Que nem a Lu. Hoje a Lu teve sobrecarga. Mas ela não pode estar se sentindo culpada de não ter reagido ali na questão do ônibus.
Olha, é muito complicado quando a gente tem esses momentos onde, né, a gente tem que reagir e não consegue. Muitas vezes acontece até comigo esse carão todo, eu fico, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, mas a minha língua grande não aguenta e fala, né? Então é um pouco mais desse ponto. Tudo que você falou, Bruna, é perfeito, sabe? Perfeito, porque nós precisamos entender que se a gente não falar, vai ficar difícil. Sei que, claro, tem situações que paralisam. A de hoje eu Acontece. disse, eu ainda consegui dizer assim, eu disse nós que somos pessoas com deficiência, as pessoas não entendem, acham que nós somos pobres coitados, né? Ainda consegui, não sei como falar isso. Mas assim, é um desgaste. Mas você disse. Grande, é um desgaste muito grande para a gente, sabe? Muito grande por Aí conta agora da eu vou te falta de aliviar num conhecimento. ponto. Deixa eu te interromper só para te aliviar num ponto. Essa sua fala de virar para ele, nós que temos deficiência e etc., o que acontece? Ele na hora se ligou. Meu Deus, esta mulher que está aqui sentado, que eu falei, que eu acabei profanando falando algo, ela tem uma deficiência que para mim não é visível. Porque as deficiências não são todas visíveis. Temos que lembrar que tem aquelas que são invisíveis. E ele, com certeza, vai chegar em casa, né, ou até na trajetória do trabalho dele, e ele, com certeza, não vai esquecer de você. E ele vai pensar, porque numa simples frase você dá uma lição para ele, que as deficiências são invisíveis. Então, não se culpe de não ter reagido de outra forma, porque você teve a sua reação, e a sua reação vai fazer com que ele pense. Pois é, porque nós precisamos, sabe? Não é sobre, eu acho assim, não é sobre empoderamento. O que você falou de rótulos, de todo jeito nós somos rotulados. Né? Sim. Mas assim, eu acho que o melhor papel e libertador é o diagnóstico. Sim. Ainda vamos bater muito nessa tecla, porque se os médicos olham para você e dizem assim, aos 35 anos você casou, você teve filhos, você só um esquecimento, é só uma desatenção, é só. Vai limitando você, não é só. Vai. Aí tem outras pessoas que partilham muito da vida, né, comigo e diz, Luciele, eu me enxergo vendo suas postagens, e você indica outros perfis, a gente vai buscando, a gente vai se enxergando. Aí chega no médico, aí o médico vai falar, você chegou a essa idade fazendo isso, fazendo aquilo, o Fábio até colocou, ele fez um vídeo, acho que hoje de manhã ele já postou, né, que nós precisamos, de fato, desse rótulo, desse papel, desse passaporte para você fazer a progressão de vida. Sim. Porque vai caindo a tua ficha, né? A criança não entende o porquê que ela faz tanta terapia. Tudo bem! Né? Ela só sabe que vai no médico, que vai na fono, que vai no neurologista, que toma um remédio, se ela toma algum remédio para alguma outra condição coexistente, né? De hiperatividade, de alguma outra coisa, o TOD, alguma condição, até mesmo alguma comorbidade, né? Alguma doença. Ou tomar autorregulação também. Exatamente. Para uma regulação, na verdade. Vai lá tomando. Então, ela não tem essa conexão de por que ela está indo ainda. Mas vai chegar um determinado momento que ela vai dizer assim, por que eu faço tanto isso? Isso não faz sentido. Por que eu não vejo tantas outras crianças fazendo? Né? E isso a gente precisa ir preparando esses meninos, porque aqui em casa, para mim é muito mais fácil lidar com todos atípicos do que ter um neurotípico envolvido se eu não sou neurotípica, né? Então é muito mais fácil para mim me maternar nesse sentido. É desgastante? É desgastante, né? A gente sabe que é desgastante por conta de uma sobrecarga sensorial, que para mim o que pesa mais do autismo todo é só a sobrecarga sensorial, porque as habilidades sociais eu consigo mascarar em qualquer canto que eu vá, né? Eu só usar o mês e sigo com a vida, né? Então, a gente consegue conversar, a gente consegue falar, consegue escutar, né? Ser sensível ao outro. Então, a gente vai conseguiu ao longo da vida, a duras penas, obviamente, forçando muita coisa,
mas o corpo paga. E chega uma determinada idade que o corpo, ele vai pesando ainda mais. Sim, sim. Né? Eu vejo que a idade vai chegando e a gente vai ficando com mais coisa. A Cris está dizendo aqui. Eu também perguntei ao No médico esses dias. início da minha busca, do meu diagnóstico, porque se eu vivi 50 anos sem precisar de diagnóstico, por que agora foi buscar? Porque foi buscar a sua carta de alforria. Né, Cris? Praticamente, é. E ajudar um monte de mulher que, independente da idade, chega. É libertador, gente, é libertador. E às vezes tem familiares meus que ficam assim, mas porque tudo, dependendo de onde você tá, você fala, mas ele é autista. Mas porque as pessoas têm que entender. As pessoas têm que parar a criança tá fazendo birra. Não. Ele é autista, ele tá tendo o momento dele, deixa ele. Porque a pessoa vai se sentir mal. Por mais que você ache que, nossa, você tá se vitimizando, não. Eu tô fazendo você repensar no seu olhar. Esse é o meu ponto. Aí a minha irmã mesmo me chama a atenção, fala, Bruna, pra quê? Eu falei, pra quê? Porque as pessoas têm que parar de olhar e julgar o outro. As pessoas têm que parar, respeitar e entender. E mesmo que fosse birra, o que ela tem a ver com isso? Então eu sou muito assim direta, entendeu? E eu não esquento muito a minha cabeça com nada nesse ponto, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, Lu. Deixa eu só ler aqui o chat, porque senão a gente não... A gente vai entrando. A gente tem que começar a ler. Você ainda para e lê. Eu não consigo. Eu tenho que parar. Ela anota, gente. Ela é um barato. Ela tem um caderno de anotação só de comentários. Hoje tá aqui. Hoje eu botei... Pois é, Diana lindona. Tô com saudade de ver os seus stories de bom dia, flor do dia. Pais e filhos especiais, Janaína. Vou chegar aí, Jana, que eu tô aqui em cima nos comentários. Senão me perco. A Cris estava falando, verdade, meninas. Eu penei uns 4 meses para ser aceita na comunidade. Né? A gente já leu esse. Eu ainda não sou aceita. Brincadeira. Eu tô... É aquele negócio, né? Um espaço onde outras conquistaram e a gente vai chegando depois. E óbvio que vai ter aquele conhecimento para ver se aquela pessoa é ali mesmo, se vai continuar, se não vai estar. Se só tá ali de fogo de palha, porque tem muita gente que tá ali para ganhar seguidores. Não tá ali para fazer o que a gente está aqui, batendo a cara e falando de inclusão. Tem muita gente que tá ali para vender também curso, para monetizar. E não é bem assim, né? Eu acho até engraçado que eu fico olhando que os perfis que falam mesmo são os que não estão monetizando. E são aqueles que não têm a moral. Mas tá todo mundo aplaudindo aqueles que estão monetizando. Então, assim, é bem complicado, né? Mas, eu não bajulo. Eu não bajulo. Bem isso. A Lua falou assim, caramba, um dia eu queria muito fazer uma live com você. Aí, eu achando, né, que ela ia o quê? Depois a gente pode ver. Vamos, quando? Mentira que tá falando isso comigo. Não foi, Lua? Eu falei, mentira, sério? Ela, vamos? Eu falei, ai, meu Deus, não acredito. E eu super feliz, porque é um perfil que já tá conhecido, tem o seu espaço, chegou antes de mim, e a gente dá valor àquilo, né? Tem outros que não, que outros só chegam por chegar. E aí acabam fazendo várias peripécias. Eu, por ser TDAH, eu não consigo postar toda hora no feed. Não consigo. Eu sou muito mais de uma live. Me chama para uma live que eu consigo entrar qualquer hora, eu dou meu jeito aqui, eu cancelo um negócio aqui, eu vou fazer meu schedule e eu vou conseguir. Mas eu não consigo estar fazendo postagem. Principalmente até os stories que eu gravo, fica tudo no celular, gente. Vocês não têm noção. Você não tem noção que tá tudo no celular. Ontem eu gravei o Neito indo pra escola. Eu postei? Não, tá no celular. Não. Gente, eu sou assim. Então, aqui, a mãe falou, um tratamento que tem início, mas não sabemos quando tem fim. Isso no Canadá também, né? Eu tava falando com a Lu que não são tantas flores, né? O pessoal fala assim, nossa, mas você tem uma estrutura grande aí, você tem playground, você tem isso. Bom, a dívida também tá lá em cima, né? Com o cartão de crédito vai uma beleza. E aqui o pior, não dá para parcelar. Então, mas tudo bem. E aí, por exemplo, eu tava falando com a Lu, eu falei, uma das coisas que a gente, infelizmente, é importante é o espaço. Porque a gente fica 8 meses dentro do inverno. Então, você precisa. Eu tô em Ontário. Ontário, você não tem tanta estabilidade. Cara, tem muita coisa aqui que, assim, que a gente não conversa, que eu até tava falando com a Lu, eu falei, Lu, eu preciso fazer uns rios falando do real Canadá, né? Que não é bem assim. E a gente está aqui também. Eu comecei a fazer o tratamento, o dinheiro que o governo deu só deu para 5 meses. O resto, os 7 meses, o que acontece? Não faz, você faz em casa, né?
E vou ter que esperar eles me darem um dinheiro de volta de novo. E no ano seguinte é uma quantia razoável, vai demorar, vai fazer também 5, 6 meses. E no ano seguinte a quantia é mínima. Eu não vou conseguir nem fazer, acho que, 2 meses de terapia, nem isso. 1 mês e meio de terapia. Então, é complicado, né? Aqui, ó. Isso mesmo, Luceles, para darmos qualidade de vida, mas não a cura. Quando a gente está falando que autismo não tem cura, né? Que a gente sempre toca nesse assunto, né, Lu? Que é uma coisa muito importante de a gente estar tocando e lembrando que autismo não tem cura, tá? É um transtorno e não uma doença. E deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar mais para baixo. Aqui. O João quer ir no parquinho agora. Eu aqui morta na farofa. E o João estava pendurado no pescoço da mãe atípica. Olha, aqui toda hora é hora de parque, né? Se você falar parque, eles querem. Aí também é assim, né, Lu? Falou em rua. Aqui, minha filha, eles moram no pula-pula. Abriu a porta, eles vão pro pula-pula. Aqui é piscina. Mas tadinho, já vai acabar. Acho que mais uma semana só e acabou o verão. Meu Deus, é muito. Eu digo, eu não tenho condição do negócio desse. Porque, assim, aqui na Paraíba é quase verão o ano todo. Oh, meu Deus. Então, só chove ou em janeiro, ou final de transição, março, junho, mas é o que a gente chama de inverno, né? Só que não é o inverno é de junho a setembro. Mas que a gente tem, assim, que a gente olha a noção do inverno é no outono, que é mais pesado nisso aí, por conta das condições climáticas, né? Do mar, mudança de tudo. Mas aqui é muito quente o tempo todo. Então eu fico imaginando quando a Bruna fala, gente, o verão já vai acabar e é neve o restante do ano. Meu Deus do céu. Praticamente, porque aqui a gente literalmente tem as 4 estações, né? Tanto que agora eu tava falando no início que eu tava com falta de ar. Porque chega setembro, tanto que a Nathalie nasceu num péssimo mês para mim. Porque a folhagem tá caindo, eu começo a ter crise de asma, uma coisa que eu não tenho no Brasil. E aí tem que botar nebulizador e aquela coisa e tal. E eu lembro sempre, assim, perto do aniversário do meu afilhado, que é dia 15, eu não conseguia, às vezes, fazer a festa dele, porque eu tava em crise. E a Nathalie é o quê? Dia 6 de setembro. Então tá eu aqui já com crise de asma. Esses dias também já saí com a bombinha. Fui começar a live, estava com falta de ar. E aqui a gente tem literalmente outono, primavera e verão. Sendo que outono chove muito, primavera chove muito, e esse ano o verão também choveu muito. Meu Deus. Diz que acho que só teve um mês no Canadá que nunca nevou, que eu acho que foi julho. Porque todos já nevaram. Pode calhar de ter neve em setembro. É desse jeito. Deixa eu ler aqui, ó. O te adaptar. Tão desgastantes porque são acontecimentos diários. A questão da sobrecarga, né, dos acontecimentos. Precisamos levar informação aos 4 cantos da Terra e que nós não somos coitadinhos. Essa questão de coitadinho, né, de querer fazer como se as pessoas fossem vítimas. Cara, vítima da sociedade nada mais é aquele que é excluído. Então não tem diagnóstico, não tem nada. Uma vez que a pessoa é excluída, ela se torna uma vítima da sociedade, mas não dessa vítima que eles querem por causa de diagnóstico. Diagnóstico, ninguém é vítima, né? Vítima da sociedade é aquele que sofre com o bullying, que vai ser com o diagnóstico sem, né? Que vão botar os negros na desigualdade do emprego, as mulheres na desigualdade do emprego. Então, infelizmente, eu não vou dizer nem que essas pessoas são os coitados. Coitados são aqueles que fazem com elas. Porque eles não têm um pingo de decência e amor dentro do coração. Então, de coitado, na verdade, é aquele que faz a exclusão. Não aquele que é excluído. Aquele que faz excluído, pode ter certeza que ele vai achar algo muito melhor assim, virando a esquina. Então, eu sou muito dessa cabeça, assim. Que hoje eu estava até falando com uma menina... E é por isso que a gente fala muito, né? A gente pede para sair dessa bolha, a gente pede para que a gente acolha. Né? Eu acho que é muito importante a gente... Oi? E daí vai dormir. Vai dormir? Então vai lá pro quarto dormir. Mamãe, e daí vai. Mamãe, vamos dormir. Agora não, agora a mamãe não pode. Agora a mamãe não. A melhor coisa é cheirinho de mãe pra dormir, meu filho. Dormir. O Ney também de manhã pra cama aqui e fica aqui agarrado.
Aí, o que eu acho que é muito importante a gente falar pontuar nessa tua fala, Bruna, é o seguinte: a gente vive no processo de uma sociedade que ela deturpa aquele conceito, porque assim, o conceito estereotipado de uma pessoa autista é o de uma pessoa psicopata que vive no mundo dela e que é agressivo, que ou fazendo outro caminho, aquele menininho branco que vive no mundo dele, bem fechado, e que ele é extremamente inteligente, o gênio. Então, ou você é aquele cara agressivo, ou você é aquele cara gênio. Então, esses olhares que a sociedade fez, viu o cara que era pedagogo, e ele simplesmente pegou lá o tintói e começou a bater na cabeça, dizendo que Nossa, eu ele não era quis nem autista. comentar. Eu não quis nem Então, comentar. assim, horrível a Não, é situação. professor, Então, né? professor. Aí, gente, que atitudes babacas, né? Que atitudes babacas você está fazendo, imitando uma deficiência. E isso por muito tempo, né? Por muito tempo. Agora que, assim, a comunidade PCD acordou, né? Mas eu estudei com pessoas com deficiência, eu estudei com uma sala com 4 cegos e com uma surda. Então, gente, fazendo técnico de pedagógico para ser professor. Então, o que é que a gente via? A acessibilidade. Nós estudávamos numa sala, do primeiro andar só tinha escada. Então, eles por estarem no Instituto dos Cegos, que aqui nós temos, que é uma casa que tem a terapeuta ocupacional, que vai ensinar atividades diárias, né, como lidar, de andar no ônibus, de tudo, para que essa pessoa possa sobreviver, né, dentro desse universo inclusivo que nós temos. E aí, quando a gente conversava, né, as pessoas ficavam impressionadas, porque tinha um que ele dizia assim, ele fez, eu faço o pedagógico, mas eu não queria fazer o pedagógico, eu queria fazer eletricismo. Ele dizia, eu queria fazer eletricismo. E aí o pessoal bagunçava, porque ele gostava muito de português, e ele dizia isso. Eu queria fazer eletricismo, só para bagunçar, Só pra né? bagunçar. E ele dizia, isso o quê? Isso em 96, 97, ele dizia, claro que ninguém vai querer me contratar. Por quê? Porque um cego para consertar as coisas em casa, ninguém vai querer me contratar, vai querer contratar um professor. Agora, um cego para fazer a instalação de uma casa, ninguém vai querer, porque não está vendo. Aí fazia sempre essas piadas. E isso me fazia refletir. Eu tinha o quê? Tinha 16, 17 anos, isso me fazia muito refletir. Caramba, ele está dizendo a vivência dele ali. Porque como as pessoas são capacitistas, vão querer um cego para fazer a eletricidade de uma casa. Você pode ter a competência que for, mas não vão contratar. Contrata quem está olhando, né? Então, a Andrea está falando, já cansei de ouvir quando você falava que era autista. Minha filha, jura, ela não parece. Pois é. Então, é esse estereotipo, né? Estereótipo de autismo está para os meninos, né? Tem a pesquisa infame, aí famigerada pesquisa do 4-1, que a gente sabe que essa pesquisa ela não fecha. É uma pesquisa histórica. A gente sabe que as meninas elas não eram levadas em consideração porque elas não atuavam no papel de liderança da casa. Então, economicamente, a gente sabe que quem cuidava da casa não era a menina, era o homem. A menina era feita para casar e ter filhos. Então, se ela conseguisse fazer isso, ela já estava com o meio caminho de vida andado, né? Já os meninos não. Então, eram eles que tinham esse acesso. E hoje, nós temos ainda muito forte essa tendência. Então, as meninas, elas ainda, quando a gente fala de precoce, tem muitos médicos aí já dando um diagnóstico em meninos com 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses já está ali dando o diagnóstico, fechando o diagnóstico, dizendo que aquele menino já é autista. Então,
E as meninas, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 12 anos, 18 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então, por conta de quê? Das máscaras, né? A gente fala de Sim, isso que máscaras. eu falo, A o gente masking. aprende a se comunicar. Nós temos uma comunicação melhor. Isso eu vejo muito aqui em casa. Eu sei que a Bruna também, por conta da Nathalie, que com Uhum. certeza os padrões de meninos e meninas são bem diferentes, Não, são bem né? diferentes, bem diferentes. E Eu aí, vejo dentro da casa de a uma gente amiga tem minha uma também. menininha em casa, né? É diferente. Pode falar, Bruna. Não, eu ia falar que eu vejo também nesse caso dos médicos não darem diagnóstico, não falarem. Eu tenho uma amiga que tem muita coisa social ali dentro. A filha dela consegue mascarar muita coisa. E o engraçado, é óbvio que eu já sabia do Nathan, estava fazendo diagnóstico, ela até diz que eu não gostei quando ela falou. Não é que eu não gostei, eu sou muito assim reservada. Parece que não, mas eu sou. Mas eu gosto de ter certeza das coisas. Eu gosto de estar ali olhando tudo direitinho até eu falar sobre, tá? Então, quando eu ainda estava vendo, eu não falava. Na hora que eu peguei o diagnóstico, e pronto, acabou. Entendeu? Eu sou mais assim. Então, ali eu Bem, não tinha muito aquela de querer conversar sobre. E ela pontuou que ela via no meu filho por questões dela já ter convivido com outras crianças. E, no caso, hoje ela veio conversar comigo, não um tempo atrás, e falar que ela vê algumas coisas que, depois que eu conversei com ela sobre de menina, que ela vê que a filha dela tá dentro do espectro. Aí, resumindo, ela foi falar com o médico, colocou pediatra aqui, pediatra ali, mandou para não sei o quê. Eles estão falando, não, não é não. E a menina tem todos os critérios femininos. E eles invalidam. Aí eu falei para ela, olha, não se usa mais o termo, mas tem o high functional, que é o de alta funcionalidade. Tem o Asper, que também não se usa por causa do termo historicamente. Mas você toca nesse assunto. E eles continuam negando. Aí você fala assim, vai negar até quando? E ela falou, cara, não vai mudar nada para mim, mas vai mudar a forma de eu poder aceitar melhor minha filha. Eu falei assim, então faz o seguinte, esquece o que os outros estão falando, esquece o diagnóstico no papel e começa a entender a sua filha dentro disso, porque ela se encaixa dentro disso. Então, por mais que ela não tenha um diagnóstico, trabalhe com ela dentro com essas características. Porque o social dela, ela não gosta de ser tocada, ela não gosta de estar muito no meio de todo mundo, ela tem os amigos dela específicos, mas tem coisas cotidianas, que eu não vou estar nomeando, que é uma coisa privada, né? Mas coisas cotidianas que supostamente, vamos botar, crianças neurotípicas fariam tranquilamente, ela na idade que tá entrando na adolescência, ela deveria já saber. Ela não faz. E são coisas básicas. Tá? E eu fui saber depois, quando eu pontuei pela questão do social. Porque aconteceu uma situação e eu pontuei com relação a isso. Eu falei, olha, será que não é ansiedade, é isso? Mas pontuei por quê? Porque eu já sabia do histórico de algumas outras coisas. Eu falei, olha, tem muito disso, disso, disso e disso. E a mãe foi olhar, a mãe estudou, a mãe procurou na internet e a filha se encaixa em tudo. 3 médicos até agora e falam que não. Não. E o que eu acho mais difícil nessa fala é porque, assim, tanto aqui no Brasil como aí no Canadá, Bruna, a fala é do médico, né? É. E eu fiz o simpósio, né? Estava no simpósio atípico que os estudantes de medicina de Minas Gerais fizeram esse simpósio para ver como era que nós poderíamos ajudá-los, né? Os autistas adultos. E aí, uma das coisas que a gente, eu acho que eu falei, o presidente da Onda, né, falou também, nós precisamos entender o seguinte: eu tenho um cérebro biologicamente diferente, né? É o cérebro de uma menina. Eu tenho hormônios, né? A gente sabe que os meninos têm mais testosterona e as meninas têm mais o outro, agora fugiu o nome, Estro... alguma coisa. Estrogênio, não é? Que agora você está falando Alguma também, coisa está fugindo aqui. chegou só até o estro. Daqui para o final sai. Então, a gente Calma que a gente vai pro precisa. Google.
A gente precisa entender, eu não estou nem com o notebook aqui. A gente precisa entender que, se por hormônios, composições hormonais, nós somos diferentes, então é óbvio que o autismo, né, que as pessoas. O que é que todo mundo pensa? Quando diz assim, mas é o que, afinal, o autismo? Eu acho que todo mundo já escutou. Isso é o que, afinal? A gente vai ter que sempre estar falando. Eu tenho dois pilares, né? É o pilar da interação social. Isso não tem nada a ver com inteligência. Não tem nada a ver com ser mais inteligente ou ser menos inteligente. É uma pessoa que vai estar lá na parte que é para comunicar, interação social, de ter uma habilidade social. Essa pessoa vai ter uma dificuldade. É estrogênio. É estrogênio. Só queria saber se eu estava errada, gente. Essa Bruna é o máximo. Ainda bem que nós temos um pesquisador aqui, ó. Eu não ia conseguir, tá? Eu não ia conseguir concentrar. Eu precisava ter certeza. Que eu falei assim, mas será que eu falei besteira? Peraí que eu preciso ter certeza se eu falei besteira. Eu só fui ver se eu tinha falado besteira, mas vamos continuar. Eu tava prestando atenção em tudo que a Lu tava falando, mas a cabeça vai para outro lugar ao mesmo tempo. E aí eu tenho, né, essa composição de hormônios. Eu tenho um padrão diferente, né? Biologicamente. Um corpo que vai se transformando à medida que vamos chegando na adolescência. Por natureza, a menina ela é preparada para falar mais que o menino, né? A gente vê que os meninos são muito óbvios. Né? É por isso que é gritante o autismo quando a gente vê nos meninos, por essa questão da comunicação, porque falta objetividade. Né? Mamãe, aí fica, mamãe, o que é que você quer? Aí, dormir. Aí, mas você quer dormir o quê? Né? E a menina não. A minha menina ela faz, eu estou com sono. Tá na minha hora, quero dormir. Mais fatiado, entende? Então, assim, não há uma fala tão desconecta, mas há uma fala fatiada. Então, é preciso o ouvido estar apurado e é preciso, obviamente, que uma mãe de primeira viagem, uma mãe que nunca teve contato com autismo, ela não vai entender que aquela menina está dentro do espectro. Aí chega para o médico faz assim, peraí, senhora. Aí diz, ela fala, aí a mãe diz, fala. Ela vai falar agora. Ela fala. Aí o médico já levanta a sobrancelha assim. Ela anda na ponta do pé, ela faz não sei o que, ela faz isso. A mãe vai dizendo não, porque tá lá aquele nosso checklist, né? O MChat. E o MChat com as 23 perguntas é só no ele. Ele pula, ele anda, ele dança, ele faz isso, ele tem isso, tem aquilo. Então, o que é que aperta nas meninas, né? Na idade? Chegou, se ela não falar, já até dá graças a Deus ela não conseguir falar, porque aí ela vai ter um caminho. Mas uma fala fatiada, né, é uma fala que já compromete uma comunicação, porque as pessoas entendem que o autismo é uma comunicação sem fala. Eu estava até falando isso com uma dessas minhas amigas, que ela vai falando, porque eu estou escutando, que eu pedi água ao meu assistente de palco, ele não me deu. Tá bom. E ela estava vendo a questão do diagnóstico e justamente por ter essa questão toda, né, de... a tia Ventura entrou. Oi, Vanessa. Por ter totalmente essa questão de pode, não pode. Peraí que agora eu que me perdi. Peraí. Eu fui falar com a Vanessa e me perdi. Ai, Lu, peraí que eu perdi. Tudo que a gente vai fazendo com a questão do diagnóstico é muito complicado, porque a gente pega e fala que pode isso, não pode aquilo, aí andar na ponta do pé. Mas, por exemplo, o Neita não andou na ponta do pé. A questão da fala. Se a menina não fala, legal, tá meio caminho adiantado, né? E isso é triste, porque tem a fala funcional, tem vários tipos de fala. Então, essa fala pausada, fala quebrada, não dá para fazer isso. O Neita, por exemplo, ele foi diagnosticado por conta da fala, né? E por ele também não fazer contato visual, eles chamam de contato visual pobre. Mas ele não brinca com roda do brinquedo, ele não anda na ponta do pé, ele não tem crise. Então, ele pode muito bem não ser considerado autista, né? E aí você vai falar assim, mas então, pelas coisas que você está falando, é um TDAH.
Será? Porque ele tem o flapping. TDAH não tem flapping. Ele sacode a mão. Então, você vai olhar para outras coisas também. Aí você fala assim, mas quando ele fez, ele tinha o flapping? Não, ele não tinha. O flapping começou agora há pouco. Então, são coisas também, características que vão estar apresentando ao longo do tempo. Então, é muito difícil a gente estar ali confiando dentro com os médicos, onde eles estão olhando um pequeno relatório, como fosse uma pequena, sabe? Uma bolinha desse tamanho, e não é. A criança dentro dela tem várias características que vão se desenvolver a partir do tempo. Então, não dá para diagnosticar autismo só por causa de fala, por andar na ponta do pé ou por girar rodinha. Porque se fosse assim, o Neita não ia ser. O Neita não ia ser. Entendeu? Então, só por causa da fala ele foi. Então, é muito complicado hoje em dia, né? Quando a gente fala do passado, né? Como eu referi no negócio do Asperger, quando eu falei para ela usar esse nome, aqui no Canadá eles continuam usando o Asperger. Eles continuam usando o High Functional, o alta funcionalidade. Não, fala nível 1, 2, 3? Fala, mas eles ainda usam esses termos. Eu, em particular, não gosto, por exemplo, do Autism Speak de jeito nenhum. Mas eu gosto muito do símbolo, tá? Com quebra-cabeça. E aí tem todo um trabalho que a gente tem que estar fazendo, né? Em cima disso. Por quê? Porque também a gente fala, você tem que olhar historicamente. Então, historicamente, tudo é muito complexo, né, Lu? É complexo com as mulheres, é complexo com os homens. Ó, a minha ex-cunhada acabou de entrar aqui, a Linda, ela tá falando, o irmão dela, o Johnny, eles são canadenses, né? Ele tem Asperger. Essa daí é a canadense mais brasileira que você já viu na sua vida. A Linda. O pessoal acha até que ela é brasileira. Que a bichinha fala português, que a família é portuguesa, mas ela fala português brasileiro. Deixa eu só está falando aqui, uma fala bem interessante da Cris. Eu acho crucial que nossas meninas devem ser diagnosticadas antes da adolescência, porque quando meninas iniciam suas vidas sexuais, evitam diversos tipos de abuso. Sim, então, assim, eu acho que são várias coisas que a gente aponta hoje. Mas eu acho que a gente começou pelo processo de inclusão muito amplo. Mas eu acho que quando a gente começa a falar de diagnóstico precoce, a gente precisa falar das meninas. Sim. Por conta dessa questão aí. A inocência. Não é uma inocência, mas assim, o que é que me compromete na comunicação? Ela não é um anjo, tá, gente? Não é um anjo. Mas o que é que me compromete na comunicação? É ver aquele cara safado, né? Que chega no carão, que vem na necessidade de estar abusando, que começa um relacionamento abusivo, que começa dizendo como... tá até no livro que o Neto fez, que a Nanda deu o depoimento dela. Viver um relacionamento abusivo, em que o cara dizia na cara dela que ela não ia conseguir namorar com ninguém, só ele aguentava ela. Então, assim, aí, por sinal... a pessoa ainda conseguir passar 2 anos escutando isso, então veja a tortura. Não, é só você olhar a minha última esperança, né? Esse cara, né? Pode falar, Bruna. Não, só para refazer, o Notas Atípicas também. Ela passou por isso recentemente, foi pesado. Isso. Só para falar sobre, só para poder incluir isso na sua fala. Exatamente. Então, assim, notas atípicas, e acho que Tabata também passou. Então, assim, muitas mulheres, né? Também me incluo nessa. Então, a gente acaba passando porque, assim, você não vai ficar com ninguém lhe quer, só eu aguento você. Então, assim, e você vai se apegando a essas falas, e que baixo astral, e chega o quê? Chega no Setembro Amarelo, né? A hipocrisia são 350 e poucos dias, mas dedicamos o Setembro Amarelo, quando a gente precisa que essas mulheres sejam incluídas no emprego, que elas sintam essa necessidade, elas sintam a necessidade. Oi, cadê a pureza? Já está dormindo, só falta tu dormir. Então, sentir essa necessidade de ser uma pessoa útil, né? Quantas meninas são competentes, estão aí esperando uma oportunidade e não dão por quê? Porque são autistas.
né? E às São vezes autistas, tem aí umas que viram não. pra mim e falam assim, que ficam com medo até de falar. Primeiros esposos. Eu recebi faz 2 semanas, Minha porque acho que faz 2 semanas que eu não faço caixinha seguida, né? Eu fiquei só repostando o que o pessoal tava me marcando e também foi uma semana que o Insta não limitou minhas atividades e a outra semana eu entrei numa sobrecarga. Então eu fiquei só repostando. E aí veio uma pessoa que fez um perfil agora, não publicou nada, e eu já fico assim, meio assustada com esse negócio, porque toda vez me pega para dizer alguma coisa de que eu tenho que sair da internet, que eu não Não sou tem autista, não. ou coisa do tipo. Não tem não. Vem falar isso comigo, gente. A me chama no ao vivo pra falar uma dessa. Não me fala por inbox, Pois é. não. Agora é Aí, assim, Lu, você fala assim, ó. Aqui, amor, não manda esse recado pra mim no inbox, não. Vamos no ao vivo. pois é. Aquelas tretas do almoço. Aí, nas tretas na hora do almoço. Então, o que que acontece? Mais uma que acordou, o outro não dormiu e essa acordou. E aí, o que que acontece, né? Ela dizia que se via autista, mas que já tinha andado o estado todinho. Eu acho que acho que foi Mato Grosso. O estado todo do Mato Grosso. E os médicos não conseguem dizer que ela é autista, porque ela faz doutorado, gente. Nossa. Só por isso eu disse, meu Deus do céu, quer dizer, a pessoa fazer doutorado, aí não pode ser autista. Não, tem Então, um canal olha o que a mulher é capacitismo. pediatra. Eu esqueci o nome do canal. Ela é pediatra e ela só se descobriu autista por conta do filho. Saiu no jornal e tal. Agora eu não vou lembrar o perfil, porque a minha cabeça é muito ruim mesmo. O teanuísta É o Teia no Insta? Acho que é o Teia no Insta. é a Gente, olha só, Rafa, a gente, doutora Rafa. eu peço desculpa que não é de propósito, tá? É meu mesmo, não dá, não lembro. E Vamos, já vai ela é dormir. pediatra, cara. Aí você fala assim, pô, mulher pediatra não sabe? Não é, cara. É diferente. Você nunca vai imaginar que aquilo teu é isso. E ela foi descobrir por causa do filho. Então, isso é muito válido, que vai descobrir, independente se faz doutorado ou não. Entendeu? A pessoa tem que parar com isso de falar, ai, mas você isso, você aquilo. Você sabe a sobrecarga? Você sabe as características? Você sabe o que aquela pessoa passa? Não sabe. Então não dá para o médico virar e falar assim, não, mas você é capaz de fazer um curso, um doutorado? Aí eu vontade de virar e falar assim, você é capaz de sentar nessa cadeira e falar asneira. Poxa, eu já fiz isso com uma psiquiatra, tá? Desculpa aí. É uma delas, Pois o é, diploma dela. mas foi com a educação, gente. Mas dá raiva, gente, dá muita raiva, porque assim, você não sabe, é justamente, a mãe, ela não é invalidada, né? A mãe, ela não é, aliás, a mãe, ela não passa pelo capacitismo, mas ela é invalidada. Aí eu fico, né, com um ser desse, sendo autista, que vou em busca de ajuda, de um diagnóstico, né, aí não, mas a senhora nem parece, consegue resolver todas a sua vida, mas e daí, gente? E por que não, né? Eu previno, como eu vou falar com quarta que vem, dia 8, de hoje a 8, hoje é primeiro, né? De hoje a 8, é isso mesmo, Brasil? Não, hoje é dia 2. Não é dia 8 não, gente, falta 7 dias. De hoje a 8 é 9. Dia 8, na quarta-feira, vai estar eu, a Cassi, do Autismo com Leveza, a Raquel de novo, a doutora Raquel, que é médica e autista, e a Té Aventura, contando as histórias de inclusão, para a gente falar de inclusão. Então, a gente já emenda, já faz a dobradinha. Na quarta Qualquer coisa, e na... se eu estiver lá, me chamem, tá? Pois é, para esse fenômeno. Mas eu ia lhe chamar, só que eu pensei nas quartas da nutricionista. Porque a às 20 Marlene tá com horas. muito problema na internet. Muito problema. Não tá conseguindo conciliar. Oh, meu Deus. Tá. Aí eu disse... Aí eu falei, né? Com relação a isso daí. E Raquel, ela fala uma palavra, aliás, um slogan, mais do que uma frase, que
a gente precisa ser sensível, porque tem tanta gente boa que tá se sentindo ruim, um fracasso de vida, por conta da mal interpretação. Então, quantas mulheres, né? Quantas meninas, quantas adolescentes não estão se mutilando, não estão tirando cabelo, não estão puxando, se cortando, para pelo menos tentar ver onde é que está doendo, né? Então, o que é que nós vamos ver? Eu acho que tem alguém falando de hormônio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, então, pra vai gente dando uma continuar. olhada. Vou ler então o E chat assim, rapidinho. Deixar eu terminar e eu vou pro chat. Mas eu vou pedir só uma coisa antes. Tá vendo aqui, ó? Vou até botar o lapisinho aqui, bem aqui embaixo, tem um balãozinho com interrogação. Quando for fazer algum comentário assim, que é pra gente estar lendo, escreve ali que dá pra gente marcar embaixo e eu posso compartilhar para todo mundo ver o que a gente está lendo. Então é bem legal também se vocês mandarem nessa, como fosse perguntas, né? Tem um balãozinho de interrogação bem aqui. Porque eu posso botar ele, como que fala o PIN mesmo? Deixar marcado aqui embaixo, que aí todo mundo lê, quem entrar também lê, para saber até o que a gente está falando e respondendo na hora, tá? Então, só para a gente poder botar um ênfase nisso. Tem umas falas aí em inglês que eu vou ver. Então, peraí, deixa eu dar uma lidinha aqui então rápido. Vai lendo. A Paz e Filho estava falando, repensar no olhar sem julgamento. A mãe atípica, gostei dessa moça, viu? Acho que sou eu. Obrigada. Olha eu. Deixa eu ver aqui. Mãe atípica. Também falo muito sobre isso. Ninguém tem nada a ver se meu filho tá rindo, tá chorando, se tá gritando, tá plantando bananeira. Afinal, ninguém paga as minhas contas, nem tão pouco as terapias dele. Menina, falando nisso, esses dias, tem uns 2 dias atrás que aconteceu uma situação comigo, que eu falei assim, vou passar a responder às pessoas desse jeito. Poxa, tá preocupado? Paga aqui a terapia. Vou falar bem. É a minha nova frase. Faz um Pix. Aqui no Brasil a gente faz um Pix. Falar nisso, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Eu mesma vou fazer uma caixinha de pergunta aqui na minha pergunta. Eu quero saber o que é o Pix Day. Mas calma aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu não sei o que é um Pix Day. E aí eu vou fazer uma camiseta disso, entendeu? Tá preocupado? Paga aqui a terapia. Ajuda aqui. Hein? Vai pagar as terapias? Não vai. Vai pagar uma babá para eu descansar? Não vai. Então ouve aí, não quero nem saber de você. Eu sou bem assim mesmo. Aí tá aqui, ó. Eu nem sei fazer rios. Só consegui fazer 2. Olha, a dica pro rios o que você fizer no story, joga no rios. Essa é a dica. Aqui, ó. Psicopedagogia renova Adriana, porque fica muito grande, a gente demora, né? Vocês sentem medo ao interagir e depois começam a ficar nervosa com as perguntas e olhares neurotípicos? Vou responder primeiro, tá, Lu? Eu não fico. Eu fico nervosa, às vezes, dentro de uma interação, porque eu já fico com medo de falar bastante e aí a pessoa começar a torcer o nariz pra mim. Porque eu vou me sentir mal, né? Ou a pessoa vai me amar porque vai falar que eu sou meio doida. O que sempre foi assim na minha vida. Mas geralmente falam que eu era doida. Mas eu fico mais com medo mesmo da interação pelo julgamento da pessoa, sim. Mas eu continuo falando como se nada tivesse acontecido. Depois, eu vou ter uma leve sobrecarga no ponto de estar chateada com aquele olhar, com aquele comentário, né? Hoje, com o Nathan, já mudou a figura. Hoje eu já tô mais no carão mesmo. Porque eu acho que a partir do momento que você é mãe, você acaba não engolindo tantas coisas. Eu já sou isso naturalmente na minha vida. Que eu automático, eu falo bastante no ponto do que eu sinto, eu deixo de sentir, de estar irritada com a pessoa. Eu falo assim, não, não gostei disso. E aí eu acabo sendo sempre a grossa e estúpida. Ou a barraqueira. E não é. É porque se eu não falo sobre aquilo, eu acabo me sentindo mal. Então, sim, eu fico incomodada e fico, não chega a ser nervosa, mas fico muito incomodada com olhares e até julgamentos ao ponto de virar sobrecarga. Mas por conta do meu filho, eu não quero que ele tenha o mesmo. Então, coisa que eu fazia com pessoas que eu conheço, hoje eu faço com pessoas também que eu desconheço. Então é mais isso, entendeu? Porque já com quem a gente conhece, a gente fala, né? Então hoje eu falo com todo mundo, não quero nem saber. E você, Lu? Você sente esse medo dessa interação?
Eu uso as máscaras, né? A gente Uhum. usa a máscara, a gente vai falando. Agora, depois, quando eu chego em casa, só Jesus e o pó e a É, pessoa fica, né? é. Mas a gente vai aprendendo as habilidades, Hum, né? E vai usando conforme o que a gente quer. Agora, é claro, né? Que reações imediatas e respostas imediatas não chegam, não fluem. É preciso você parar e pensar é. Eu bem faço muito nisso isso. também. Mas, assim, eu participo de uma comunidade católica, né? Aqui no Uhum. Fraterno Amor. E eu ia muito para o retiro antes dos meninos nascerem. Mas hoje, e eu tinha uma dificuldade enorme de ficar num quarto com muita gente. Uhum. Enorme. Para mim era. Dava graças a Deus quando a gente ia para uma casa de retiro que tinha no interior aqui do estado. E que lá tinha muitos quartos e eu ficava no máximo com duas pessoas. Eu Aham. conseguia ficar com duas pessoas, mas um quarto cheio de mulheres para elas dormirem, falar, conversar, eu não conseguia. Então, literalmente, para mim é um matar. Aí agora eu participo também do grupo de corridas, né? Vocês me veem postando nos stories. Então, Uhum. assim, a minha terapia hoje É. para depressão e ansiedade faz parte do modo, né, tratamento, as corridas. Então, não consegui me adequar à academia, mas a corrida sim. E aí eu faço 2 vezes na semana o ar livre, e agora não está nem dando para mim. Aí eu faço mais a parte de corrida mesmo. E aí o que é que acontece? Né? Tem corrida em todo canto. Só que quando eu vejo a estrutura da corrida, a corrida é para você sair de um lugar, chegar lá a determinada hora, partiu corrida e voltou. Comigo não funciona, porque se eu for, eu preciso conhecer o local por conta da sobrecarga, da Uhum. ansiedade. Se eu não vou sair daqui para ir para um lugar, correr, se lá eu não vou conseguir, né? É. Pagar eu pago O tem uns torneio, né? descontos para quem é pessoa com deficiência, e eu não consigo pagar para ir para um lazer que não vai ser lazer para mim. Então, é esse também o bônus, né? De você ter um laudo para você entender, porque eu não vou conseguir dormir bem, para estar no outro dia bem, para pegar um transporte em que as pessoas vão dirigindo para mim, aquele horror de conversa, de bate-papo, e depois chegar lá no local e está tudo bem. Hum. Passar 3 horas viajando para correr, eu não vou conseguir. Então, são essas coisas que a gente precisa. Dá oi? Vamos dormir? Vamos do... Desliga. Desliga. Ele só quer acabar a live, gente. Oi. Acabou. Não, não. Mas você acabou de chegar. Como que acabou se você acabou de chegar? Começou, você chegou aqui pra gente bater papo. Tá vendo? Desliga. Não, não puxe, não. Eu vou Não puxar. puxa. Não puxa, que a gente Ai, que colinho de mãe que eu quero, é, gente. tá todo mundo aqui quase lá, ó, no Oh, colo. meu Deus, isso é tão lindo. Olha lá, Tá aqui. todo mundo com Todo mundo querendo fome. dormir. E eu acho que esse é o bônus, sabe? Uhum, Quando a gente repensa nessas questões. Então, você lidar com. A gente aprendeu a mascarar, né? Essa que é a é, realidade. A gente aprendeu a mascarar para a gente lidar. E a gente sente depois, né? Eu sinto muita enxaqueca. Eu sinto muita dor no corpo. Eu sinto muito. Eu hoje resolvi esse problema todo. A primeira coisa que eu fiz foi trancar todas as portas, deixar os meninos soltos e pedir o lençol à Iana, que eu nem consegui pegar. Então, Iana trouxe o meu lençol, o uhum. lençol dela. Aí disse: toma, mamãe, o lençol. E eu dei tela, né? Menos mãe, dando tela aos meninos para poder me recompor. Mas essa é a ferramenta que eu tenho, É. né?
Claro que se você tem uma rede de apoio que... Não, Ibrahim. Se você tem uma rede de apoio que te sustenta, tá dando dó, gente. Vamos, Chega, tá... a gente tá terminando, amor, e vocês estão com soninho. A gente não É, pode ficar muito, não. ele tá acabado mesmo de sono. Não, a gente tá acabando aqui. Então, deixa eu terminar aqui o chat pra gente fechar aqui. Então. Tá. Aqui, ó. A mãe Tica falou, fiz um Instagram para ajudar mães e tenho conseguido ajudar. Cara, muito bom. E qualquer coisa procura que a gente vai estar sempre se apoiando, porque é muito importante essa união. É muito importante a gente estar falando e estar dando apoio umas às outras. O meu Instagram também foi feito justamente por causa disso. E eu fiz o meu Instagram, ele do zero. Tanto que o pessoal falou assim, nossa, mas por que você fez isso? Você já tinha seguidores? Eu falei, o meu Instagram sempre foi muito fechado. São literalmente só meus amigos. Eu nunca fui aquela pessoa que tem 5, 6 mil, 7 mil amigos. Não, meu Instagram tem o quê? 300 pessoas e ele é privado. Eu não aceito lá, na verdade eu nem mexo mais lá, eu só mexo aqui. Então eu não fiz do zero, eu quis fazer daqui mesmo. Então eu acho muito legal a gente estar criando cada vez mais a nossa identidade no Instagram, que eu acho que essa é a nossa identidade, né? Eu acho que hoje em dia a minha identidade é essa. A mãe fica falando que ela fala demais e que o nosso Nordeste é bom demais. A Linda falou, vamos para o Brasil, Bruna, quero verão. A Linda quer verão. Ela adora a praia também. A Cris tá falando, que inveja, Lu. Hoje fez 30 graus e foi uma festa. Aqui, tá falando aqui que teve 23. Aqui tava um calor, mas já tá esfriando, aquela coisa. A Andréia Santos falou que já cansei de ouvir quando falava que era autista, a minha filha. A Jura, ela não parece, ou ela não tem nada, não. É o que eles falam o tempo todo, né? Que é igual a questão do Nathan. Eles falam, ai, mas ele não parece. Eu falei assim, mas o que é o autismo para você? É o que eu geralmente faço a pergunta. Até mesmo quando a gente estava falando do termo especial, que eu até cheguei a anotar aqui para escrever, uma amiga uma vez falou assim, mas a gente vai amar, a gente vai cuidar, não vai ser diferente, ele vai ser especial. Aí eu olhei assim, ela falou assim, eu sei que você não gosta desse termo especial. Ele nem tinha um diagnóstico ainda. Aí eu virei para ela e falei assim, mas o que é o especial? Porque para mim especial são as habilidades que você tem. Especial é seu filho para você, meu filho é especial para mim. Agora, para uma sociedade, para os outros, não, ele é ele. O que tem de especial nele que não tem no seu? Entendeu? Então, não é um diagnóstico que vai fazer ele especial. Então, é muito complicado, né? Quando a gente tem essa visão. É que nem o anjo. Eu não sou contra o anjo, mas o que eu tenho certeza que o meu filho não é um anjo, não, minha filha, porque ele quebra a casa inteira. Entendeu? Eu tenho certeza que o anjinho não poderia ser tão travesso assim. Será? Não. Aí também eles quebram. Então, olha, são travessos, hein? Não se enganem, não, tá? Não se enganem, não. Eu já fiz uma enquete para mostrar quem é a cara mais travessa aqui, né? A cara mais travessa, essa pessoa, né? Se é uma pessoinha travessa. Aí, Ana. Uma pessoa que apronta da hora que se acorda, né? A hora que vai dormir, ela já consegue aprontar. Aqui é a Nathalie. Eu falo que deve ser raspa do tacho, porque ela é terrível. Aqui, ó. A psicopedagogia, a Adriana falou, a mulher é mais nervosa ou é impressão minha? E que corrijam se eu estou equivocada, pois os hormônios influenciam. Depende do que você está falando. Se você está falando em questão de crise, não tem nada a ver, tá? Se você está falando na questão atípica, também não tem nada a ver. Se você está falando na questão neurotípica, também não tem nada a ver. Se você está falando na questão masculino e feminino, aí tem tudo a ver, porque a mulher é braba mesmo, entendeu? De qualquer forma, a mulher é brava. Eu acho que é mesmo se for esse tipo de nervosa, é porque a gente é brava mesmo de falar. Mas eu acho que a gente é mais bruta e mais clara, igual a Lu falou, no que a gente tem para dizer. Mas se você estiver falando nervosa na questão de crise, dentro do espectro mesmo, às vezes, se eu falar espectrum, é porque aqui é espectrum. Aí, vou. Então, assim, vai variar muito, vai variar da característica que ela possui, do nível da característica. Porque vamos lembrar, autismo não tem nível. Essa história de nível 1, 2, 3, esquece.
Esquece, isso daí é coisa de papel antigo. Mamãe, O que tem vamos. nível são as características, tá? Então, aí dentro das características, você tem que ver qual o nível da característica dela. Então, é muito pessoal, não por gênero. Né, Lu? Eu acho Porque que é um é ponto. como a Bruna está falando. Quando eu falo de nível 1, nível 2, nível 3, né? Quando eu tô colocando os níveis aí, para que vocês também não acabem misturando as bolas É. e desdizendo aquilo que a gente está falando, está tentando construir. Mas assim, quando a gente fala de colocar todo mundo numa bolha, é difícil, porque se essas pessoas aqui, essa pessoa aí e outros que estão dentro da neurodivergência, vai ter características de uma cultura por trás, né? Uhum. Então, aqui é um jeito, é uma casa diferenciada. Então, assim, quando eu falo de singularidade, né, jamais, se você vai para as literaturas, você vai ver o quê? Menino, uma pessoa autista não abraça, não beija, não gosta disso, não gosta daquilo. É muito singular isso daí, Uhum. porque depende da forma como essa pessoa foi criada. É. Né? Aqui em casa é um Ibrahim grude. beija, vai já apagar aqui as luzes. Ibrahim beija muito. Mas se for uma pessoa de fora que ele não tenha contato, é óbvio que ele não vai conseguir abraçar, né? Então, é por isso que a gente precisa o tempo todo. Agora é hora do salão. É por isso que a gente precisa o tempo todo estar colocando essas questões. Que quando eu coloco todo mundo dentro de 3 caixas, é para favorecer o tratamento dessa pessoa. É no formulário. Agora, como eu vou caminhar? Ela está no nível 2. Então, ela está no nível 2. Aqui, fiz a escala. Está no nível 2. Então, vamos ver como essa pessoa vai ser conduzida dentro do nível 2. Para que ela transite para o nível 1. E para que ela tenha uma melhor qualidade de vida. Se está no nível 3, da mesma forma, ela vai ser tratada como nível 3. Só um momento. Como nível 3. Porque isso é na questão de escala e relatórios, tá? Isso é a questão dos papéis. Então, vai ser tratado ali nos papéis para terapias, mas não totalmente dentro da sua convivência, dentro do seu diário. Você tem que até em terapias, quando você sai, você tem que sempre estar navegando pelos dois, né, Lu? Você navega pelo formulário, mas você navega pelas habilidades. Então, são os dois ali unidos. Tem 1, 2 e 3, mas não se esqueça, você vai ter que trafegar pelos dois, você está navegando pelos dois. É o diagnóstico no papel em escalas e é o diagnóstico no papel em habilidade, porque Exatamente. vai variar. Aí, quando a gente fala que saiu do nível 3 para o 2, por exemplo, justamente alguma habilidade que colocou ela ali no 3, porque aqui vai sobressair dentro das escalas são aquelas habilidades mais severas, tá? Por exemplo, o Nathan não fala. Então, dentro da fala dele, ele foi para o moderado severo, que aqui no Canadá é leve, moderado, severo e severo. Então, seria o nível 2. O Neuro já falou, olha, mas para mim o Nathan é nível 1. Aí já falou, mas se o Nathan falar, ele vai ser considerado um High Functional Asperger, que ainda tem isso, que eles tiraram, antigamente era separado, 1, 2, 3, e o Asperger ou High Functional, que é o alto em funcionabilidade. O que agora já não tem mais. Ele se enquadra no 1. Então, essa escala vai variando muito. Então, lembre, as escalas são baseadas dentro das habilidades, tá? Então, as duas navegam juntas. Por isso que não existe cura. Existe você trabalhar, potencializar essas habilidades ao ponto delas chegarem ao funcional da sua criança. Não é um funcional de um neurotípico, é um funcional para a sua criança, não cobre. Nós somos cover de pessoas normais. Não é paciente, não é nem cover de pessoas normais, porque não existe normal. Entendeu? Porque tem neurotípico que, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros? Barbárie, né? Barbárie. Então assim, vamos botar assim, que essas habilidades é que vão mexer nessas escalas, né, Lu? Então, porque a Ana tá me olhando ali brava, hein, Ana? Calma aí. Então tá, vou terminar aqui, ó. Aí passou por vários neuros, que até deu um diagnóstico que acompanha ela até hoje. Ela está com 11 anos. Aí foram falar que do nosso hormônio aqui que a gente tá falando errado. Não, mas a gente falou estrogênio. Ocitocina é aquele da alegria. Aqui, ó. Que é muito bom quando você corre, né? Minha filha falava na terceira pessoa.
o que é muito comum, tá? O que Aqui até... todo mundo fala, Baby. Aqui essa moça tá começando a enfileirar as coisas. Tá tão bonitinho, brincando de boneca, organizando tudo na fileira. Então, Não fazia isso, né? Não fazia. mas vai mostrando, né? E, Vai passando, né? e assim, o que você falou, Bruno, é preciso a gente pontuar e muito, muito, muito mesmo. E deixar muito claro, porque o que ela falou é justamente a questão desta escala. Quando eu fiz a minha escala de diagnóstico, sai daí, para esse negócio aí não explodir. Não encosta aí, não. O Quando meu eu Deus, vai fiz, explodir, mulher. explodiu um negócio aqui. Quando eu fiz as escalas, então eu tinha muita coisa severa. E eu estava lá dentro do severo. Então, com a releitura da terapeuta, né? Ela foi dizendo, olha, você conseguiu algumas coisas que você não está tão severa assim como você se vê, né? E minha mãe foi entrevistada também, que é muito importante a gente falar isso, que não é só o seu olhar. A minha mãe, ela contém faculdades mentais, ok? E lembrar, né? Ela foi feita também entrevista com minha mãe. E, gente, é preciso a gente entender que quando a gente fala de nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3, não é que a pessoa está lá toda dentro do nível de todas as habilidades, pontuando. Tem algumas coisas que eu estou no nível 2. E é preciso a gente também falar dessa transição, de estar transitando. Se você alcança habilidade, você deixou de ser um nível 1, ou, aliás, deixou de ser um nível 3 e foi para o nível 1, pode acontecer. Agora, mas o que não dá para entender é deixar de ser autista. Isso é o que não dá. Mas transitar e melhorar a tua qualidade de vida e conseguir avançar no jogo do videogame, isso vai acontecer. Porque é por isso somos que humanos, né? Somos seres humanos. Essa fala, né, Bruna? Essa fala ela precisa ter um grande recorte, porque quando eu digo assim, Ibrahim recebeu alta de todo o tratamento e ele não está mais dentro do espectro, tem só algumas manias. A Ibrahim está com 8 anos, recebeu toda essa alta, toda essa pompa, deixou de ser autista. Aí, quando o Ibrahim completa 12 anos, aí vem outros problemas para ele enfrentar, outros recortes da vida. Aí, Ibrahim volta com outras histórias, com uma nova roupagem. Então, o que é que acontece? Ele não saiu do espectro. Aí vão falar, mas ele assim, nossa, ele voltou a ser autista? Não, ele nunca saiu. Não voltou a ser autista, ele não deixou de ser. Ele deu uma melhorada. Tô brincando. Mas ele não deixou de ser. Então, é isso que... tá demais. É isso que acontece. Diga, oi, tia Bruna. Tia Bruna. Oi. Diga, eu tô cansado. Eu tô cansada. A gente também vai. A Nathalie também chorou. Quase deixei ela entrar, mas acho que minha mãe levou ela. Ai, meu Deus. Eu adoro criança, né? Então... eu era a prima que ganhava conta de todo mundo no clube. Eu já fui enfermeira, já fui recreadora infantil. Eu fui de tudo, minha filha, naquele clube. Aí, aqui, ó. Vou aqui terminar aqui, ó. Ela tá falando da ecolalia que a filha dela tem, né? Da repetição de fala. Vamos. Então, ó, já terminando aqui. Eu queria ler de todo mundo, mas as crianças precisam dormir, tá, gente? Eu queria fechar aqui, agradecer todo mundo, ó. A Cris falou o negócio do diagnóstico. Aqui, ó. Então, não vou conseguir ler de todo mundo, tá? Vocês me perdoem. O que estava em inglês que você queria saber é só falando que hoje em dia o diagnóstico é mais fácil devido à tecnologia. Things have gotten better because Johnny was tired. Ela tá falando que as coisas ficaram melhores com relação ao irmão dela, porque antigamente era bem difícil mesmo. Principalmente naquela época, a pessoa dentro da sociedade não ajudava muito também, né? Nem a família entendia direito. Isso foi há mais ou menos 14 anos atrás, foi quando eu conheci a Linda. E ela tá aqui, ó. My friends, son and Nathan, it's a lot faster than you would think, then they are both also high functional. Ela tá falando aqui que o filho dela, que o Anderson, meu sobrinho, ele é TDAH.
E ele faz corrida também, faz bastante esporte para poder se regular. E o Nathan é muito mais fácil, muito mais rápido de poder lidar com tudo. E que os dois, eles são de alta funcionabilidade. Ela tá dizendo que ela só tá dizendo isso porque a fala no Canadá seria alta funcionabilidade, né? E ela tá falando que o filho dela, por exemplo, só começou a falar e entender português o irmão dela, com 5 anos. Então é isso que estava em inglês, tá? Então é isso. Eu Dá uma quero ver só balançada se aqui preciso pra falar mais regular. alguma coisa aqui. Dá uma balançada aqui para regular a emoção do moço. Ó, a Dani Brito está perguntando aqui, eu só queria ver se tinha alguma pergunta importante para eu não deixar de responder. Eu não sei se ela ainda está aqui com a gente, mas eu vou mandar mensagem para ela depois. Como eu faço para saber se eu sou autista? Às vezes acho que sou. Então, você tem que procurar um neuro, tá? Mas de antemão você pode fazer até mesmo um testinho aqui, só para você ter uma linha, tá? Porque às vezes você acha, na verdade, você é totalmente neurotípica. Aquele teste mesmo que você mandou, Lu, eu fiz com o Otávio e ele deu neurotípico. Eu fiz comigo e deu que eu sou 50% os dois. Eu bati o print para te mostrar, depois eu te mostro. Então é isso. Então, fechando aqui. Vou fechar aqui a live. Peguei aqui o nome da Dani, vou mandar mensagem para a Dani e vou conversando com ela direitinho para poder fechar o diagnóstico. Então é isso. Falamos um pouquinho mais sobre inclusão, falamos um pouquinho de diagnóstico. A Iana, Ibrahim. Cadê o João? O João também tá aí? Não, o João tá dormindo. Só o João, ele tá não dormindo. se acorda. Eu sem fone, eu não consigo diminuir o meu tom de voz. E como eles ainda estão no processo de adaptação do quarto deles, aí a gente já tá lidando com essa novidade. Oi, Ibrahim, o que você tá achando do seu quarto, meu anjo? Você tá gostando do seu quarto, Ibrahim? Não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É meu anjo e meu tu, Iana, anjo tá mesmo. gostando Meu do bem. quarto? Você tá gostando, Iana, do quarto? Tá gostando do quarto? Fala aí pro pessoal se tá gostando. Fala aqui. Minhoca. E João? Tu vai pintar teu quarto, Ibrahim? Vai pintar o teu quarto, vai botar o que no teu quarto, Iana? Vai pintar o quarto tinta. Não sabe. Não Meu sabe. Deus. Ô, Ibrahim, qual o desenho que você mais gosta? Você vai fazer um desenho lá? Qual o desenho que tu mais gosta? De fazer o quê? Fala aí. Qual é o seu desenho fala que você gosta? Linha. Então você vai pegar uma cebola da cozinha da mamãe e vai botar lá? Cebolinha. Peraí, não é essa da cebola? turma da Mônica. Tu gosta de cebolinha da turma Ai, da o da turma da Mônica. Eu pensei que fosse a cebola da cozinha, menino. Não é cebola da cozinha, não. Ai, meu Deus. É o da turma da Mônica? Então você faz um desenho pra mim depois. Bonita. E ele agora Cebolita. tá assistindo Cebolita em Em espanhol. Eu falei isso agora em espanhol. Eu falei, que? Cebolita. Ele achou os desenhos de Cebolita em espanhol. Cebolita. Não é o nome de cascarão em espanhol, nem sei. Cebolita, cascarrão. Cascarrão, cebolita. Ai, cascarrão e cebolita. Olha, o aniversário da minha filha de 1 ano foi da Magali. Ela é a cara da Magali. E a fruta dela predileta é melancia. Tá vendo? Oh, meu Deus. Olha, então faz o seguinte pra mim amanhã. Faz um desenho do Cebolinha pra você poder botar na parede. O Cebolita. Eu tô atrás aqui para ver o que é que eu faço, porque o quarto é dos 3. E aí, a moça aqui, que é a princesa da Branca de Neve, pintado do lado dela. O João quer carros, muitos carros pintados na parede dele. E Ibrahim quer Cebolinha, Cascão e Nossa Senhora Aparecida. Oh, meu Deus! É porque eu não sei quanto custa as tintas aí, que eu sou muito fora do Brasil, né? Mas, assim, tem umas tintas que você pode pintar que eles mesmos podem desenhar na parede e depois você apaga. Tem umas tintas próprias, como se fosse um quadro. Entendeu? Entendi. Aí, às vezes, vale a pena investir, porque aí fica uma cor só, mas cada um fica com a sua criatividade. Com certeza. Tá vendo a dica? É uma boa dica. Vamos pesquisar.
Dá uma pesquisada. Cheiro, gente. Então é isso, ó, um cheiro pra vocês, falar igual. Então, um beijo pra vocês, um cheiro, meninos, um cheirinho. Tá aí. Vem cá que eu vou E dar um até a cheiro. Peraí. próxima quinta. Até a próxima quinta. Até a Boa próxima noite. quinta. Boa noite. A gente não fica até tarde pra Me se sigam no dormir. canal. Diga, me sigam no canal. Me ensina no canal. Me Tá sempre ensina no aparecendo. canal. Não esquece de fazer um rios pra gente, tá, Ibrahim? Tchau, gente. Vou fechar então, hein? Boa noite. Boa noite pra vocês. Obrigada por quem ficou até o final. E a gente se vê na próxima quinta-feira. O Neita vai começar a escola agora terça-feira, então a gente vai estar provavelmente voltando a mais interações aqui dentro do canal. Eu vou conseguir ter mais tempo de estar com vocês aqui durante a tarde, pelo menos. E a gente vai começando mais um pouquinho batendo papo, tá bom? Então é isso. Uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Qualquer coisa, é só procurar a gente no inbox, @Lucélia Magalhães, e o meu, @BlueInkWL. É só procurar a gente está à disposição para estar conversando com vocês, tá bom? E dar todo o suporte e assessoria, justamente porque agora, que nem a Lu falou, agora a gente está o quê? Na época do carão. Então vamos entrar na onda do carão e vamos fazer o carão e vamos levar a inclusão para todo canto do Brasil, do mundo, e lá se vá até da galáxia. Então é isso. Boa noite, diamantes. Um beijo. Bom final de semana também.